Então, o professor Davi, ele tem experiência na área de linguística, atuando principalmente nas seguintes sub-áreas: ecolinguística, contato de línguas, descrição gramatical, sociolinguística, linguística aplicada. Atua também no ensino e elaboração de materiais didáticos de português, língua segunda e língua estrangeira. É revisor de textos acadêmicos e jornalísticos. Esse é a mini do artigos, livros, várias coisas que ele tem produzido na pesquisa e no ensino. Então, não vou tomar o tempo do professor Davi, o professor Davi terá um tempo suficiente para apresentar o seu slide, e depois da sua apresentação teremos um momento para perguntas, enfim, contribuições em relação à sua apresentação. Professor Davi, por favor, tenha a palavra. E antes da palavra do professor Davi, quero informar a todos e todas que na quinta-feira teremos a palestra do professor Luiz Chimunco, de Angola, que vai falar sobre o português angolano, aspectos morfossintáticos, lexicais e semânticos da variedade. Então, estão convidados todos e todas para participar também da palestra da quinta-feira, em que o professor Luiz Chimunco vai falar um pouco sobre essa variedade que se chama português angolano. Então, passo já a palavra para o professor Davi. Boa noite, professor Davi, seja bem-vindo à Unilab, assim como todos os que estão participando aqui, sejam bem-vindos à Unilab e à palestra número 2. Boa noite a todos, boa noite, Alexandre. Primeiramente, queria começar agradecendo a todos, né? Agradecendo o convite do professor Alexandre e agradecendo aí o interesse, a presença aí de todos que estão. Fico muito feliz com isso, porque, como o professor Alexandre mesmo já falou, a língua portuguesa pelo mundo, ela vem ganhando muito espaço, ela vem crescendo bastante por interesses das relações internacionais, interesses econômicos. A procura vem aumentando e parece que exatamente a situação do português na Ásia, ela que continua, é a única que continua um pouco esquecida, parece. Alguns países que ainda mantêm, se não a língua, pelo menos até uma cultura também lusófona. Temos vários países por lá, ou até cidades, mas ainda elas permanecem pouco estudadas, pesquisadas. Isso é um fato curioso e foi até o que mais me interessou. Eu trabalho com o Timor-Leste e até ali as regiões próximas, como tem ali a parte de Macau também, Hong Kong. E eu me interessei por isso desde a época do mestrado, ou seja, tem aí bastante tempo que eu pesquiso, mas o meu enfoque maior, é claro, é o Timor-Leste. O que eu ia falar, além de Timor-Leste, temos ali Macau, temos Hong Kong, Singapura, Malaca, temos ali uma herança lusófona ali muito grande, que nem sempre é lembrado, não é isso? Então, antes de começar a falar especificamente desses primeiros tópicos, eu queria também convidar a todos. Eu acho que essa palestra vai ficar também como uma espécie de convite, até assim, uma coisa para despertar a curiosidade, instigar. Eu também vou passar daqui a pouco uns slides, o professor Alexandre tem também meu e-mail, e que, caso alguém tenha um interesse em saber mais, querer me perguntar, entrar em contato comigo, até ter interesse em pesquisar, eu estou aberto aí a todos os contatos, perguntas, sugestões. Eu gosto bastante dessa pesquisa que eu faço, né?
adoro bastante, mantenho contato até hoje com os amigos timorenses, tudo, e quem tiver interesse, fica aberto aí o convite, pode me procurar. Tá certo, gente? Então, e agora começando especificamente, nós podemos perceber que Timor-Leste tem algumas características, tanto sociais, quanto históricas, quanto até linguísticas, muito parecidas com, com os demais países lusófonos, com as demais ex-colônias. Se compararmos, podemos ver até algumas coisas que são um pouco parecidas, tanto no próprio Brasil, como também na África, e como eu falei, até em outros países da própria Ásia que tiveram esse contato com os portugueses. Mas o que a fez, obviamente, assim, essa ex-colônia, né, o que fez o país ficar também ao mesmo tempo com algumas características parecidas, mas outras também bem diferentes, foi a questão também, por isso o título da palestra, foi as questões sócio-históricas bem específicas que o país teve e que acabou tendo o quê? Consequências nas línguas. Com licença, o microfone do professor está aberto, está dando microfonia. Meu? Um momento só. Eu não entendi. O microfone do professor está aberto, tá dando, do senhor, professor Alexandre, está dando microfonia. Tá. Pronto. Melhorou agora. Melhorou. Sim. Obrigado. Então, e esses aspectos eu estava falando, acabou alterando, né, influenciando as línguas que eu falei, eu ia falar esse línguas no plural, porque foi tanto a língua portuguesa como o contato mútuo influenciou também as línguas nacionais, as línguas locais leste-timorenses. Eu vou falar um pouquinho delas também hoje. Tá? E a pergunta principal, e que até hoje, pelas poucas pesquisas que tem, a pergunta principal que permanece até hoje é qual? Se o português falado pelos cidadãos leste-timorenses, se realmente nós podemos chamar de uma variedade ou não. Tá bem? Nós não temos até hoje uma pesquisa que negue. Realmente as pesquisas mais atuais estão focando muito nisso, classificando como uma variedade não dominante, uma variedade de informação, por isso uma variedade instável em relação à gramática. Mas isso é uma maneira formal, eu também compartilho dessa ideia, em minhas pesquisas eu considero sim, só que de maneira informal, isso é que é interessante, em círculos acadêmicos, em discussões, em congressos, na verdade, como eu falei, não tem nada publicado, mas uma grande parte também dos pesquisadores que trabalham com línguas crioulas, que trabalham com contato de línguas, acabam não aceitando. Eles consideram que não, que esses dados não estão bons, essas pesquisas até o momento ainda não deixaram claro, ou seja, na comunidade científica em si, apesar de não haver uma publicação específica para comprovar, nós podemos afirmar que ainda os pesquisadores de outras áreas, eles são um pouco reticentes, eles têm um pouco de receio de afirmar. Eu já debati bastante, eu considero que existe sim. Ok, gente? Eu vou tentar projetar aqui, que aí nós começamos seguindo aí certinho essa apresentação. Apareceu aí, pessoal? Apareceu o slide? Vamos ver. Obrigado. Então está aí o título.
Vamos dar continuidade, né? A estrutura da apresentação de hoje será essa. Após eu falar rapidamente uma introdução, vou falar dessas pesquisas que eu comentei rapidamente, vou falar da sociohistória e depois especificamente dos aspectos linguísticos e já encerramos. Então, na introdução, como eu já tinha antecipado para vocês, o debate, a pergunta central seria essa: se há realmente uma variedade específica que nós podemos chamar de português de Timor-Leste, se há ou não. Tá? Depois eu vou pedir também para o professor Alexandre passar para vocês esses slides, está bem? E a partir dessa pergunta central é que vem sendo desenvolvidas as demais pesquisas. Se existe, como é que ela foi desenvolvida, quais as diferenças que ela tem, se ela tem a relação exatamente com questões de mudança, variação linguística, com contato, com aquisição, e se quais as diferenças também dessa variedade específica para o português aprendido na educação formal em Timor-Leste. Nós poderíamos chamar de língua estrangeira, não é isso? E aí, eu só retomo essa minha hipótese de trabalho, que eu acredito que sim, e há evidências, tanto linguísticas como até extralinguísticas, né? Isso, como eu falei, eu tenho mesmo uma pesquisa que eu elaborei em 2013, está num artigo, eu achei documentos datando do século XVIII, que já tem as primeiras formas escritas desse português de Timor-Leste, ou seja, nós temos aí tantas evidências linguísticas como evidências sociais, culturais, históricas e filológicas comprovando isso. Tá certo, gente? Sobre as pesquisas, como eu falei, que permanecem até a atualidade muito poucas, os primeiros estudos, pessoal, vai datar mais ou menos daí, que eu falei da década de 70, né, com Luiz Felipe Tomás. Tá? E ainda por cima, havia bastante uma confusão, uma dúvida entre qual era a diferença entre o português falado pelo timorense e a diferença... Vamos ver. Vou aumentar então a tela. Qual era a diferença entre o português falado pelo timorense e o português crioulo de Timor-Leste, que era falado atualmente, é considerado extinto? Ok? Não sei se assim aumenta, mas vamos lá. Aumentou, tá bom assim. Ok, obrigado. Então, havia ainda por si uma própria dificuldade em classificação desses dados. Qual era a diferença entre o português, essa variedade do português de Timor-Leste, e esse crioulo que existia, que era chamado português crioulo, o crioulo português de Bidal. Ele recebia esse nome porque a origem desse crioulo de Timor-Leste é no bairro Bidal, de um bairro específico na periferia da própria capital de Timor-Leste, que é Dili. Atualmente ele é considerado extinto, não é mais falado. Mas nos dados, até recente, ainda se tinha dúvidas. A diferenciação correta mesmo só foi ocorrer com esse trabalho que eu cito aí de 1990, do professor Alan Baxter. Ele fez uma descrição bem detalhada, correta, do crioulo português de Bidal. E mostrou, olha, o Bidal é isso. Então, qualquer coisa que for diferente disso não é o crioulo português de Bidal, é a variedade. Entenderam? E aí sim, se vocês perceberem por esse
por essa listagem, basicamente são essas as pesquisas sobre o português de Timor-Leste até hoje. Tudo que se tem é isso. Começou, como eu falei, com os trabalhos de Tomás, tem os trabalhos de Costa e Baxter, e depois do período aí Timor-Leste alcança a independência, em 2002, é que surgiram alguns outros específicos, como tem Carvalho, Brito, Busquets, Santos, tem Albuquerque e tem a professora Hanna Batorel, e se limitam praticamente a isso. Tá certo, gente? E, atualmente, como eu falei para vocês, o foco está sendo as últimas pesquisas, inclusive também estou me dedicando a isso, mas vocês percebam que tem vários outros autores aí, mas em números são poucos, é exatamente debater quais características nós temos, linguisticamente falando, para classificar a variedade do português de Timor-Leste como uma variedade não dominante, mas que ela está instável, mas em vias de estabilização. Então, ela pode ser considerada uma variedade da língua portuguesa, sim. O foco dos últimos anos das pesquisas são essas. Mas a própria descrição dessa variedade ainda não se tem muita coisa. E eu trago aí só um panorama, por quê? Porque realmente o interesse maior, eu não listei aqui, eu coloquei apenas alguns pontos, há um interesse muito grande, mas voltado por questões aí, como eu coloquei, de ensino, de linguística aplicada, de análise do discurso, questões aí de identidade. O foco atualmente também está muito voltado para isso. Que seria, poderíamos usar um termo aí, alguns linguistas mais tradicionais não seriam um núcleo duro, né? Seria um hardcore, um núcleo duro, ou seja, você lidar com descrições da língua específica, esses trabalhos são reduzidos. Seria uma linguística mais abrangente, né? Englobando ensino, identidade, discurso, e aí os linguistas estão atuando mais nessa área, tá ok, gente? E aí os trabalhos são muito maiores. E agora chegamos especificamente nesses aspectos aí, tá? Da sócio-história do Timor. A sócio-história, como eu falei para vocês, ela é importantíssima, tá? Por quê? Porque nos ajuda a compreender toda essa formação linguística que ocorreu. Deixe-me voltar até lá. Os slides saíram. Mas uma das coisas que eu argumento muito na minha pesquisa, faço questão de enfatizar isso, é a situação, isso é muito importante, é a situação também antes da chegada toda do colonizador. Na verdade, nós temos aí registros, primeiros registros históricos sobre o Timor são de chineses, e como está aí, elas datam do século 13 e 14. Tá? E ainda antes, os portugueses chegaram exatamente em meados aí do século 16, ou 1500 e pouco. Antes disso, o primeiro contato foi durante séculos com mercadores, né, com os povos chineses, do Império Chinês, mas também teve contato com os mercadores todos de origem malaia, que era uma rota comercial que englobava a China, o Império também indiano, a sociedade toda de origem malaia, muçulmanos, de origem árabe, claro, e todos eles chegaram à ilha de Timor. E tem uma documentação também, tanto histórica quanto arqueológica, sobre isso,
E é importante que isso deixou alguns registros também linguísticos. Eu mesmo fiz um trabalho por alto nas línguas nativas, seriam as línguas locais de Timor-Leste, e algum reflexo em português tem, vamos falar isso ainda hoje. Eu encontrei um léxico de origem chinesa, um léxico de origem árabe também, o que não aparece em outras línguas. É bem específico de Timor. Então, antes mesmo dessa chegada do português na ilha de Timor, os povos leste-timorenses já eram linguísticos. Era uma coisa até normal, natural na ilha. Como eu falei aí, só retomando, a chegada dos portugueses foi exatamente em 1515, porém, não foi, nem mesmo ocorreu nenhuma espécie de dominação, a presença foi pequena, haviam inúmeros, muito poucos portugueses. O ensino de português também começou bem mais tarde, a disseminação do português começou exatamente quando Portugal foi perdendo o domínio de outras colônias, ou seja, foi mais ou menos aí no meados final do século XVIII, início do XIX, né? E a porcentagem até hoje, não só nessa época aí do século XX, antes dessa dominação, mas até hoje a porcentagem mesmo de falantes fluentes é muito baixa. E o que ainda deu uma outra cara para o contexto linguístico atual de Timor-Leste é como tá, eu coloquei no slide, em 1974, quando Timor consegue a sua independência, não é mais colônia, ela sofre meses depois uma dominação da Indonésia e impôs o indonésio e ficou nessa dominação de 1974 até 99. De 99 a 2002, ela ficou numa junta administrativa da ONU para reorganizar o país. E somente em 2002 que Timor-Leste vira um país independente. E ele colocou, por isso a importância, a língua portuguesa e a língua tétum como línguas oficiais. Tá certo, gente? Como eu acabei de marcar aí. Lembrando que qual foi a importância da língua tétum? A língua tétum é uma língua local, mas ela é falada por todos, tá? Por todos, ou a maioria dos timorenses, porque ela, na verdade, é uma língua franca, tá certo? Como assim? Como é que funciona? Timor-Leste, ele é dividido em distritos e, basicamente, cada distrito possui uma língua materna. E aí, o falante de um distrito, quando ele precisa se comunicar com o falante do outro distrito, ia ser inviável cada um usar a sua língua materna, eles não iam se entender. E aí a língua tétum é exatamente isso, ela é a língua franca porque o falante de uma língua X, quando precisa se comunicar com o vizinho do outro distrito, falante de uma língua Y, eles utilizam sempre o téton. Então, o téton é uma marca até de unificação do país, alguma unificação das diferentes etnias, que serve exatamente para causar uma comunicação entre esses diferentes povos. Por isso, a língua portuguesa, por toda essa herança histórica e cultural, e a língua teto foram as línguas oficiais, são ainda até hoje. E conforme eu falei, os números permanecem muito baixos de falantes fluentes. Geralmente ficam em torno de 5 até no máximo 15%, dependendo do documento que fez esse levantamento. Então, não um mínimo aí seria uns 50 mil, talvez no máximo poderíamos dar um pulo aí para mais ou menos 200 mil, mas isso seria um número muito alto. Fica
girando em torno disso. Então, retomando, aí, apesar dos portugueses terem chegado em 1515, a presença efetiva começou em 1702, mas somente a questão do ensino mesmo foi maior a partir de 1769, e a língua portuguesa foi disseminada por meio do ensino e do contato, etc., por essas três vias. Isso é importante, por meio da igreja, começou a ensinar a administração mesmo colonial, que começou a aceitar somente funcionários timorenses falantes de português, e o militarismo também. Eles queriam, na verdade, um corpo militar também que soubesse falar português, até mesmo que esse... Especificamente sobre as línguas, já que eu falei bastante das línguas locais, então fazer alguns comentários. Até hoje também elas permanecem pouco estudadas. A única coisa que se sabe é que elas pertencem ainda por cima a duas filiações genéticas diferentes. Uma parte das línguas são de origem austronésia, a outra parte de origem papuásica. Mas o número exato, há uma discordância. O trabalho aí que é considerado trabalho base, e que ainda é aceito até hoje, é esse trabalho do linguista australiano Geoffrey Hull, de 2001, ele classifica como 16 línguas. Mas tem alguns trabalhos mais atuais que não aceitam esse número e consideram várias variedades que tem lá como línguas separadas. Então, esse número pode variar de 16 até uns 30 e poucos. Eu trabalho com esse número de 16. Aqui segue, inclusive, um mapa. Esse mapa tem a referência, eu mesmo que elaborei para uma pesquisa minha. Fiz um trabalho também aí de uma linguística dialetológica, identificando mais ou menos as áreas e as línguas. Eu considero muitos aí como complexos dialetais, por isso, ou seja, não são línguas próximas, na verdade é uma mesma língua que sofre uma variação. Por isso eu trabalho com esse número menor de 16. As línguas estão espalhadas dessa maneira pelo território, se vocês repararem. Há uma concentração maior das línguas austronésicas no centro e as línguas papuásicas mais a leste, mas também tem uma isolada aqui. E essa região em azul são as que falam tétum, e somente tétum, tétum como língua materna. Está bem, gente? E aí estão os nomes dessas línguas. Tá? E temos aí uma variação, então temos aí bastante línguas, ok? Apesar de ser um território relativamente pequeno. O que é interessante também nessa parte dos aspectos sociohistóricos, nós avaliarmos qual foi esse impacto específico do colonizador. Se fala muito em questão, às vezes, do discurso, em questões da história, em questões da identidade, mas eu acho ainda difícil a medição de como é esse impacto a nível linguístico. O que eu fiz na minha tese mesmo de doutoramento, eu adotei, para fazer de uma certa forma uma medição desse impacto a nível linguístico, eu adotei a etnografia da comunicação de Hynes, que seria o quê? No processo todo da comunicação, eu ia medir o que foi alterado antes da chegada do colonizador e depois da chegada do colonizador. E aí sim, podendo medir com certeza o que foi alterado, o que causou impacto ou não. Então, basicamente, o meu foco foi os eventos de fala, tá? E o que acontece aí? O que se afetou mais? Foi tanto o processo de aprendizado da língua, como essa questão da hierarquia social. E nas situações de fala, aí foi bastante coisa.
E, obviamente, os portugueses trouxeram muita coisa do quê? De outros países, de outras culturas, etc. E tudo isso afetou as situações de fala, como tem novas espécies, não é isso, gente? Novas espécies mesmo biológicas, ou seja, você vai precisar dar nome a novas que não existiam, novos animais, novas plantas, novos conceitos, é isso, bem como novas informações, novos conhecimentos. Além disso, tem a questão também da escrita e do letramento, porque as sociedades eram ágrafas, sociedades leste-timorenses, e elas davam valor a quê? Existia uma classe, ainda existe até hoje, chamado de Lianai, nas línguas locais, que seria o senhor da língua, uma tradução em português. Na verdade, de certa forma, esses Lianai, esses senhores da língua, eles cuidavam tanto da história, eles contavam histórias, narravam também algumas coisas dos mitos, da literatura oral, e também cuidavam da própria língua. Ou seja, de certa forma, se via algum jovem falar alguma coisa diferente, até trazer uma gíria, falar de uma maneira diferenciada, esse senhor da língua, ele também ia e corrigia, porque pensando nessa questão da manutenção do idioma. E, ou seja, o que aconteceu? Esses senhores da língua, obviamente, eram considerados uma classe alta, não é isso? De cidadãos idosos, nobres, estudados, ilustres, etc. E, é claro, com a inserção da escrita, essa questão toda do letramento, em algumas variedades do português, eu acho que até em português de Portugal se fala de literacia, letramento e literacia são sinônimos, tá, gente? O impacto aí sim foi muito grande, por quê? Porque com a escrita, com esse letramento, essa classe perdeu seu valor, essa passagem toda, como eu falo, de fluxo de informação foi alterada, o valor das coisas tradicionais, locais, antigas, foi perdido, não é isso? Os jovens, outras classes das sociedades começaram a dar muito valor às informações escritas, desvalorizar as informações orais, e tudo isso causou um impacto muito grande. Tá? E ainda por cima, o que é importante, isso acabou causando um impacto aí sim na linguodiversidade, ou seja, isso causou aí sim uma perda de algumas línguas e uma reestruturação sim da sociedade leste-timorense. Aí sim nós podemos afirmar com certeza, ou seja, após uma metodologia, um critério científico, que isso foi modificado. Foi esse o impacto, com certeza. Além do que também, né, não tem pesquisas muito sobre o impacto, óbvio, das novas mídias, das tecnologias. Esse impacto está tendo até hoje. Tá, gente? Esqueci algumas palavras sobre essa questão do multilinguismo, não é isso? Ou seja, isso aqui vai ser rápido, só para vocês terem uma ideia. Nós temos, como eu falei, cada distrito tem a sua língua materna, e aí ainda o timorense precisa aprender logo a seguir como uma segunda língua, a língua teto. Mas também os casamentos são entre os distritos, e acaba tendo também diferentes línguas dentro de casa, e ocorre essa questão aí de até L3, e ocorre o bilinguismo familiar. E nessa situação do bilinguismo familiar, tem várias classificações, né? Seguindo o trabalho mesmo da professora Neta Romain. Nessa classificação, Timor se enquadra na classificação do bilinguismo familiar, uma pessoa, uma língua. Tá, ok?
bem como essa situação de contato, como eu falei para vocês, tem classificações específicas. Nós seguimos alguns parâmetros desse trabalho de Couto para se verificar como é que nós medimos também o impacto do contato. Nós medimos observando a questão da quantidade, o tempo, a intensidade, o poder, a atitude e as questões das semelhanças tipológicas. E a partir disso ver quais foram os resultados, não é isso? Os resultados seriam o quê? Quais foram as línguas, as variedades, as mudanças que surgiram desse processo? Os resultados nós vimos o quê, pessoal? Como eu falei, dessas situações todas de contato, os resultados foram isso aí. O surgimento de um crioulo, o surgimento de chamado uma língua duomista ou língua entrelaçada, isso vem de uma classificação em inglês, né, que é chamada Intertwined Languages ou Mixed Languages. O Tetum Praça, a variedade que é a língua oficial, ela é classificada como uma língua mista, uma língua entrelaçada. E há uma variedade do português sendo considerado uma língua indigenizada, ou seja, ela recebeu características locais do português, né? E bem como as línguas locais também, elas sofreram um processo de reestruturação gramatical. Eu mesmo já estudei isso, fiz uma pesquisa também, publiquei somente num artigo essa questão de como ocorreu a reestruturação gramatical nessas línguas. Se quem tiver interesse, depois eu posso passar esse artigo. E os resultados aí, continuando, dos contatos intralinguísticos, foi toda essa variação existente. Dando continuidade, já que eu falei de variação, a hipótese que eu trabalho aqui, a língua portuguesa, como eu falei, falada em Timor-Leste, ela é uma variedade, sim, e por mais que alguns pesquisadores tentam dizer que não, que parece mais o português sendo aprendido como uma língua estrangeira, eu não classifico assim, eu classifico nessa minha hipótese como um contínuo de variação. Está aí o contínuo, que seria o quê? Ela, como é uma variedade ainda não dominante, instável, o português de Timor-Leste ele é falado por alguns indivíduos próximo da norma europeia, como também, no outro lado do contínuo, há também indivíduos que fazem estruturas muito próximas de um português crioulo, por isso o termo português acriolado, ou até o outro termo que eu falei, do português indigenizado, que seria o quê? Seria um português já bem distinto dessa norma europeia e com bastante características de quê? De línguas crioulas, bastante características realmente do português como uma língua estrangeira quando é aprendido por um falante estrangeiro. Mas nada mais se trata desse contínuo de uma variedade não dominante que ainda está em vias de estabilização. Tá ok, gente? Esta é a minha hipótese de trabalho. Como eu falei aí a questão dos contatos de língua, nós vemos no português de Timor-Leste tanto influências endógenas, que é o quê? Influências das próprias línguas locais de Timor-Leste, temos também influências exógenas, que é do próprio português, já veio de outras línguas até estrangeiras, e algumas são ambíguas, que realmente não dá para identificar de onde é que veio. Se veio de fora de Timor ou se veio de dentro de Timor. Eu dei uma acelerada, tá, pessoal? Também para chegarmos especificamente também nas questões linguísticas. Depois, se vocês tiverem aí alguma dúvida, vocês podem também, sobre as questões sociohistóricas de contato, podem falar que assim que eu terminar qualquer coisa, podemos dar para isso aí. Então, como eu falei, eu tenho esse trabalho de 2013, que eu consegui traçar uma origem, achei documentos, e tem marcas muito interessantes que parecem com o português ainda, tanto de Timor como até do português falado em outros países, inclusive em próprias regiões rurais do Brasil e até de Portugal também, lembra um pouco, ou seja, manuscritos do século XVIII.
para vocês perceberem que às vezes tem certas mudanças como um todo que não alteram tanto a língua. E tem alguns pesquisadores que trabalham com esse conceito da deriva linguística, não é isso? Agora eu separei pelos níveis de análise. Eu vou falar um pouco da parte fonológica, depois um pouquinho da morfossintática, e eu já finalizo essa palestra falando um pouquinho de questões lexicais e semânticas, tá certo? Então, especificamente, eu separei 3 partes aí para se falar. Eu vou começar falando dos aspectos fonético-fonológicos. O que é mais notável no português Timor-Leste é a questão da realização variável de alguns fonemas, principalmente os palatais. Vou trazer alguns exemplos. A acentuação é muito distinta, tá? E ocorrem alguns fenômenos específicos, tanto fonológicos como uma prosódia também própria. Como eu falei aqui, a questão principalmente o foco aí é nas palatais e nas labiodentais. Eu vou pular logo para trazer alguns exemplos, tá? E nós temos aí, eu vou fazer essa pronúncia que seria, nós vemos muito, por exemplo, com o verbo chegar, ele é pronunciado como um cegar ou cega. Chá, muitos pronunciam como sa. O bicho seria bicho. O mesmo é válido para palatal ye. Tem os pronunciam aí, ó, velho, velho. Também até temos essa troca do V e B. Olho, pronuncia olho ou olho. Espelho, espelho. O mesmo é válido para o nye. Temos aí nos dados bínio, vinho, rascunho, bonitio. E o G, então, sofre uma variação muito grande. Temos aí ajuda, ajuda. Temos duan, juan, zuan, oze, ode. Temos, então, uma variação muito grande para o G. Certo? A acentuação, na verdade, o que percebemos. Deixa eu voltar um pouquinho. Um processo todo de ressilabação, um processo todo que é melhor explicado. Isso eu trabalhei num capítulo de um livro sobre fonologia. Eu tenho um capítulo específico sobre isso. Se alguém tiver interesse também eu posso passar depois. Isso é uma influência das línguas nativas, porque eu expliquei por meio da fonologia métrica. As línguas locais de Timor-Leste, ela tem o acento fixo nas paroxítonas. E em português, a tendência é paroxítona, mas não é um acento fixo. Não é isso? A questão das influências das sílabas pesadas, de extrametricidade, ou seja, algumas sílabas não são contadas como sílabas métricas. Isso acontece no português, na norma culta. E por influência das línguas maternas, na verdade, o português fica com o acento fixo e acaba sofrendo vários processos de ressilabação para manter o acento fixo. Agora vamos para os exemplos. Temos aí, no caso, alicate para manter. Temos, às vezes, alicate, telefone. A própria palavra-chave de fenda vira chafenda. Correr vira corre. Fumar vira fuma. Temos aí também a palavra animal, uma palavra muito comum que vira animal. Acaba até ocorrendo uma sílaba longa, uma vogal longa que não existe no português. Na maioria das variedades do português não existe no português europeu, não existe no português brasileiro, e até onde eu sei também não existe no português em nenhuma variedade africana vogal longa. Para falar um animal, seria aí doutor, senhor, uma vogal longa.
Em português não faz distinção entre vogais breves e longas. Entre os processos fonológicos, há processos são muito comuns até, e aí sim, em todas as variedades. Como eu falei, a redução, desnasalização, metátese, epêntese, a própria monotongação, aí já é bem mais comum. Às vezes educação vira educação, isso é normal. Perguntar ou pergunta vira pergunta, isso às vezes acontece. Administração, esse abraça em vez de abraçar, cair, cai, isso já é mais comum. E na prosódia, que é muito complicado esse fenômeno, é uma influência das línguas também maternas. Basicamente, aí não tem como trazer os exemplos prosódicos aqui, eu não trouxe, mas o padrão é qual? O padrão é pensando, sim, no domínio da sentença, ou seja, não é o domínio do pé, não é o domínio da sílaba, nem no domínio da palavra, é o domínio da sentença. E o que acontece se a prosódia é muito específica? Na verdade, fica com o padrão não marcado a sentença quase inteira, e aí se perde até alguns aspectos acentuais, para ter um padrão depois ou só baixo, ou leve e baixo, perdão, ou só baixo, ou alto e baixo ao final da oração. Ok? E isso é sempre. Nós fazemos essa questão do padrão alto, baixo, em questão de sentença, por exemplo, na norma culta, mas para marcar uma exclamação, ou seja, uma surpresa, ou até nas perguntas. Já no português de Timor-Leste não ocorre isso, isso ocorre normalmente, ok? Nos aspectos morfossintáticos, principalmente o que eu encontrei bem marcante aí, foi uma diferença muito grande nos usos dos morfemas derivacionais, na marcação toda de tempo, modo e aspecto, a questão do uso variável da cópula, dos pronomes pessoais, a questão do sujeito nulo e também as concordâncias variáveis de gênero, número e também as concordâncias verbais. Nos morfemas derivacionais, o que ocorre uma variação e até formações de palavras totalmente diferentes, são típicas somente do português de Timor-Leste, são com esses 4 sufixos aí encontrados. O sufixo dor, são, ante e al. Eles são utilizados de maneira distinta e formam o mesmo conceito, mas palavras diferentes. Observem somente alguns exemplos. No lugar de cantor, temos cantador. No lugar do próprio estetoscópio, escutador. No lugar de servente, servidor. A questão do sino, isso é interessantíssimo. Sino-dor, a pessoa que trabalha com sino. De alugar, temos aí alugação, significando locação. Fechação, para fechamento. Adotação, para adoção. Comiteção e comissão. E tem vários outros aí, meu foco maior são nesses 4. Inclusive, eu estou produzindo uma pesquisa atual sobre isso, essa parte toda da morfologia do português de Timor-Leste. Eu acho que no próximo ano, eu acho que sairá pelo menos um artigo sobre isso, é um dos meus interesses atuais, esse processo todo da morfologia. Sobre os marcadores verbais, eu já estudei isso num artigo de 2014, eu considero uma influência muito grande das línguas maternas também. Como assim? Na verdade, o português de Timor-Leste, de certa forma, os falantes, eles pegam esses marcadores verbais
de tempo, de aspecto, de modo da sua língua materna, e eles traduzem para o português e colocam no lugar. Por exemplo, a gente tem o já, que existe uma partícula nas línguas locais de Timor-Leste com significado de já, e que marca, na verdade, o aspecto perfectivo, e eles acabam traduzindo isso para o português, e qualquer coisa que marca o aspecto perfectivo, ou até que marque tempo passado, no português de Timor-Leste, os timorenses acabam falando, usando com muita frequência. Tudo é já. E já vai, já chega, já foi, e já tudo. Ou seja, de certa forma, seria como se fosse um calque, uma colagem da língua materna para o português. O uso de cópula e conectivos aí é muito interessante. Eu não sei se eu tenho alguns exemplos aqui. É o que acontece. Os exemplos são também como as grafias que eu tenho nos dados, tá, gente? O que acontece? Nós temos aí uma variação que muitas vezes apaga o verbo ser ou estar, ou às vezes também retiram, apagam algumas conjunções, como vocês podem ver aí nesses exemplos, tá? Esse uso que eu encontrei foi variável, mas eu ainda não consegui identificar nenhuma regra específica quando ocorrem esses apagamentos, tanto do verbo, da cópula, quanto também desses conectivos. Isso aí ficaria uma pesquisa para o futuro. O emprego dos pronomes pessoais também tem uma cara bem específica. Lá tem uma influência até católica, é mantido voz, é evitado usar o ele, ela. Eles acabam utilizando no português de Timor-Leste com muito mais frequência eu e nós, coisas que realmente outras variedades não fazem com tanta frequência. Então tem também algumas diferenças. A concordância variável já, eu acabo não trazendo aqui muitos exemplos, não, eu já vou para a parte semântica, deixa eu voltar. Para a concordância variável, aí é notável, aí é muito interessante, porque essa concordância variável de gênero existe, perdão, de gênero e de número, e também a concordância variável verbal, ela existe em todo o mundo lusófono. É a mesma, é a variação na marcação de gênero, na marcação do plural e na flexão do verbo. Ela é encontrada em Portugal, ela é encontrada no Brasil, ela é encontrada em todos os países falantes de português na África e é encontrada na Ásia também. Isso é muito interessante que no português falado, ou seja, o português numa situação mais informal, quando a fala não é monitorada, ou seja, quando você está mais tranquilo, não se preocupando tanto em utilizar todas essas regras, parece que isso é comum a todo falante de português no mundo, que é o quê? Não observar, não ficar tão preso a essas regras da concordância, somente numa situação formal. Somente quando for escrever ou quando for dar assim, uma aula, uma palestra, aí deve-se tomar um cuidado, mas parece que em situações de conversas, com os amigos, com família, parece que isso não se realiza tanto. Isso é uma regra no mundo do português. Não fica preso a um país ou uma variedade. Tá certo, gente? Agora, finalmente, vamos falar aqui do aspecto léxico semântico. Tá? Eu separei nessas três partes, que eu chamei de retenções quentistas, algumas mudanças semânticas e os empréstimos. O que essas são as retenções quentistas? Esse é um termo usado aí por esse trabalho de Carvalho, que seriam o quê? São formas do português que eram utilizadas na época que a língua chegou lá, ou seja, de 1500
15 para frente. Ou seja, chegou lá com algumas formas ou alguns conceitos dessa época, de 1500, e não sofreu mudança. No caso, foi uma retenção. Tá? Indo para as mudanças semânticas. Deixa eu voltar, então, antes de falar de mudanças semânticas. Eu não trouxe esses exemplos, mas caso vocês queiram alguns exemplos, eu também tenho, gente, 2 artigos trabalhando nisso, discutindo bastante o que são essas retenções. Inclusive, é um artigo de 2011 e outro de 2012, eu já trabalhei muito isso. Novamente, repito também, se alguém quiser, eu mando esses artigos aí para vocês. Se alguém tiver dúvida ainda hoje, também pode perguntar. As mudanças semânticas, nós temos aí de todos os tipos, como eu botei, extensão semântica, restrição, metáfora, metonímia, substituição e uma influência de contato. Tá? Um exemplo de restrição, morador, como assim? Morador no português Timor-Leste não é uma pessoa que reside em algum lugar, que mora. Morador, na verdade, virou um termo específico de uma milícia local, antiga, que inclusive foi uma das que ajudou a formar o português crioulo de Bidal. Eles eram chamados de morador ou moradores, que eles residiam lá em Bidal especificamente, ou seja, foi uma restrição. O morador não é uma pessoa que mora em qualquer lugar, mas uma pessoa que mora especificamente naquele local lá de Bidal, etc. Tá? Força é metafórica porque força não apenas tem esse significado da pessoa ser forte, ser resistente, mas, ou seja, foi tendo uma questão metafórica. Força tem hoje em dia até uma conotação sexual, uma conotação até pejorativa, tá? Relativa a ter força em relação a atos sexuais, por exemplo. Por isso, uma questão metafórica. E a influência do contato de línguas, aí também temos aí bazar e mapa, vem aí um pouco da influência do indonésio. Mudou o significado dessas palavras. Ok, gente? E são só alguns exemplos, existem aí bastante. E de empréstimo, gente, como eu falei, tem empréstimo tanto das línguas locais, como tem de línguas estrangeiras. Aí, tá? Foi encontrado, principalmente eu encontrei empréstimos do Tetum, obviamente, eu encontrei empréstimo de mais 2 línguas, que foi, acho que a língua Mambai e a língua Galolen. E de línguas estrangeiras, eu encontrei empréstimos do malaio, do chinês e do japonês, porque teve uma dominação também japonesa na época da Segunda Guerra. Tá? Então, farei algumas minhas considerações finais, para abrir também um espaço aí para perguntas, debates, o que for. O que eu procurei mostrar de maneira rápida, resumida, tanto é o meu trabalho, as minhas pesquisas, como também elas são o quê? Elas são, eu procurei trazer, que são evidências linguísticas, ou seja, dos tempos todos que eu morei lá. Depois também, ao retornar, trabalhar em outros locais, como eu disse, eu mantenho contato, mantenho também uma amizade muito grande com vários amigos, vários colegas timorenses, e que sempre tiram também dúvidas no que eu preciso, são ótimas pessoas. E eu procurei trazer então, exatamente evidências, os dados linguísticos, e trazer todo o meu trabalho resumido, e tenta ir para essa direção, de dizer o quê? Que existe, sim, essa variedade, que é o português de Timor-Leste, e ela, apesar de instável,
ela está em vias de estabilização e é para ser reconhecida sim, e é a partir desse reconhecimento que eu acho que vai crescer o interesse e as pesquisas, que são reduzidos, como eu falei, e que também elas têm características, essa variedade tem características muito próprias, como eu disse, bem diferente do português tanto ensinado na escola, português que todos nós aprendemos quando vamos para a escola, e também tem uma diferença muito grande de se aprender também, seja no caso da situação de um timorense que nunca viu português na vida e ele só vai aprender fora. Também, que seria praticamente uma situação de um português língua estrangeira. E também tem características totalmente diferentes do processo do português de língua estrangeira. Ou seja, não é nem o ensino formal, não é o português ensinado formalmente nas escolas, e também não é o português ensinado como se fosse uma língua estrangeira. É uma variedade própria. E é isso aí que eu defendo. Tá certo, gente? E eu trouxe aí a bibliografia básica, tá? Por isso eu deixei aí nesses slides, depois já passo para vocês, são as bibliografias principais aí, das que eu citei no trabalho. Depois eu vou passar isso para vocês, vocês podem anotar aí, ficar com o slide, tá? Quem tiver o interesse. Então, pessoal, aí agora eu abro para vocês fazerem as perguntas, para o professor Alexandre, se quiser mediar. E agora, professor. Obrigado. Primeiro, uma salva de palmas, gente. Primeiro, uma salva de palmas. Muito obrigado, professor. Não é por acaso que eu trouxe o professor para falar sobre Timor-Leste. Essa questão da variação linguística é muito complexa. E aí eu achei melhor trazer o professor Davi para essa palestra, a fim de compartilhar o que vocês já têm feito, né? Na nossa Unilab temos alunos timorenses. Só que aqui no campus de Malês, na Bahia, não temos nenhum estudante. Mas lá no Ceará temos vários alunos timorenses. Então, para nós é um prazer tê-lo aqui. Agradeço imenso essa tua fala, porque é uma fala que nos elucida, nós que não temos familiaridade ou que nunca vivemos de perto a realidade sociolinguística timorense, agora temos uma oportunidade de saber como é que Timor-Leste é. Então, vou abrir agora um espaço para perguntas. Eu pedi para que os interessados fizessem a pergunta, fizessem a inscrição aqui no chat. Peço agora a todos os presentes também para escrever o nome completo como forma de marcar presença, né? Assinar a presença nessa palestra, porque vamos emitir um certificado de participação. Então, peço a todos os presentes para escrever o nome completo aqui no chat, como forma de marcar a presença, né? Como a forma de assinar a presença, né? Então, gostaria de deixar, então, agora a palavra para que alguém que deseja fazer uma pergunta, né? Quem vai começar a fazer a primeira pergunta? Eu gostaria de fazer uma, não sei se tem. Não precisa ser uma pergunta, mas também pode ser um comentário. Então, pronto. Então, identifique-se o nome, né, para que o professor Davi saiba quem é você, o seu nome, de onde você fala, e depois faça a pergunta. Meu nome é José Raimundo Fonseca, mais conhecido como Jota. Para contrariar o professor Chimbani. E sou de São Francisco Conde. Professor, é uma pergunta pequena. Eu fiquei curioso em saber
Na verdade, é uma para o senhor, para o doutor Davi, uma outra para o professor Timbani. Primeiro, eu vou fazer para o professor Timbani, que é mais simples. Por que não temos alunos do Timor-Leste aqui nos Malês? Professor, se eu acabou de falar, eu fico curioso. Por que que... Não, esse foi o professor Timbani que comentou que não temos alunos de Timor-Leste aqui nos Malês. Eu fiquei curioso para isso, para saber isso. Depois eu faço a pergunta para o professor Davi. Ok. Jota, não entendi. Você quer saber se... Por que não temos alunos timorenses aqui nos Malês? Eu acho que é pelos cursos em si, é pelos cursos. Creio que é pelos cursos mesmo. Até porque os timorenses, a forma como os alunos de Timor vêm, eles vêm em grupos já bem sinalizados e não fazem qualquer curso. Geralmente eles são direcionados para os cursos que os timorenses desejam do outro lado. Então, Certo. o que eu sei até aqui é justamente isso, que eles fazem Certo. mais os cursos da área da saúde, das engenharias. Então, aqui no campo dos Malés, não temos cursos dessas áreas, por isso que eles não estão aqui, né? Certo. Mas, Era- geralmente, o governo timorense, né, o governo que envia esses alunos, mas bem direcionados para um determinado curso, né? Então, é por causa disso. Professor Davi, agradecer a sua brilhante palestra, que contribuiu muito para a gente. Eu fiquei curioso de saber, primeiro, onde se fala o malaio? Assim, o malaio, atualmente, ele é falado na Malásia, é a língua oficial da Malásia, e ele, como ele era de todo aquele arquipélago ali do Sudeste Asiático, ele sofre uma variação linguística muito grande, e aí, como virou também língua oficial de outros países, acabou só mudando de nome, porque, por exemplo, na Indonésia também se fala malaio, mas eles dizem que não é malaio. Eles deram um nome de Bahasa Indonésia, que seria a língua indonésia, e também a língua oficial de Singapura. Aí, ou seja, ele Sim. foi daquele arquipélago mesmo ali, e atualmente ainda é falado, só que sofre essa variação dialetal. E aí, o senhor citou alguns outros países, né, que influenciam com o empréstimo das línguas, e eu desejaria saber de que forma que esses países influenciam, por que esses países têm influência, emprestando expressões para a língua portuguesa de Timor-Leste. Sim, vamos lá. Eu mapeei exatamente o que eu consegui mesmo os dados, como eu falei no finalzinho, foi do chinês, do japonês e exatamente do malaio. Do japonês, foi muito específico, eu achei em documentos, mas também assim exatamente dessa época, principalmente da década de 40 para frente, porque Japão, ele nesse período, ele dominou vários países da Ásia. E ele, de certa forma, aprendia um pouquinho da língua, mas impunha também para ver se o pessoal conseguia aprender um pouco de japonês. E isso aconteceu no Timor-Leste. E aí, existem alguns, tanto documentos como alguns idosos que falavam muito bem português, mas que acabaram aprendendo um pouquinho de japonês e misturaram um pouquinho as coisas. Ou seja, isso apareceu nos dados linguísticos, mas também, assim, quando eu falei isso no meu artigo, como eu botei, mas também, assim, foi como é que se diz, num grupo específico, não é isso? Que foi exatamente no grupo dos falantes mais idosos, que viveram esse período, são filhos, né, de quem viveu nesse período e que teve esse contato mesmo nessa época com o japonês, por exemplo. Já o chinês, não, o chinês se mantém até hoje, existem comunidades muito fortes chinesas no Timor, por causa do comércio, lá tem templos budistas, tem comunidades chinesas até hoje, e os chineses são por diferentes vias. Tanto a história, tanto essas comunidades de migração que ocorreram no século XX e permanecem até hoje, e também de maneira indireta, e aí é bem mais difícil de mapear, mas dá, foi via também o crioulo de Macau. O crioulo de Macau era também falado
em Timor-Leste, o crioulo de Macau, obviamente, ele tem bastante empréstimos do chinês. E aí chegou ali. E do malaio, na verdade, a influência principal foi dessa dominação indonésia que eu falei recente. Ela foi até 99. Aí se chama de malaio indonésio, porque alguns empréstimos dá para você mapear, que são bem mais antigos, provavelmente de origem malaia, sim, e tem esses empréstimos bem recentes, que aí dá para notar que foi desse período indonésio recente. E como eu disse, das outras línguas, não fui eu que encontrei, foi esse trabalho do professor Luiz Felipe Tomás, que ele encontrou algumas coisas de árabe e de línguas indianas, e realmente assim eu trouxe para o trabalho em formato de citação, mas eu mesmo nos meus dados eu não encontrei. Seriam essas as influências. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, José. Agora, quero saber se tem mais alguma pergunta, os colegas professores também. Eu, professor. Sim, Miriam. Pode falar, Miriam. Depois o Francisco fala. Boa noite, professor. Sim, Miriam. Pode falar. Assim, é um assunto um pouquinho complexo, né? Eu li o texto e para a gente que não tem muita intimidade, né? Se torna um assunto um pouco complexo. Mas, porém, a única coisa que ficou me intrigando aqui um pouco foi a diferença. No caso, eu quero saber qual é a língua realmente oficial e qual é a língua que rege a norma culta. Sim, vamos lá. As línguas oficiais, no plural, são as duas, o português e o tétum, tá? E ainda exatamente como esse processo de alfabetizar, ensinar a todos os cidadãos em português ainda vai demorar, ainda são aceitas, a Constituição aceita como línguas de trabalho, como assim, quando a pessoa tem um pouco de dificuldade no português, ou ainda o tétum está passando, porque tétum era ágrafo, como eu falei, e está passando por um processo, né, todo de ter uma ortografia padronizada, etc. Caso haja uma dificuldade, se aceita o indonésio e o inglês como línguas de trabalho, mas o foco é para ser português e tétum juntos, tá? As línguas oficiais. E qual foi a outra pergunta, Miriam? Foi da norma, não foi? Sim, sim. Ela questionou a norma, né? Sim. Que é mais aceite. Então, a norma linguística em si, que é para ser ensinada nas escolas, é para estar nos documentos oficiais, em livros, etc., na verdade, a norma europeia do português. Tá? E aí é para ter esta norma europeia, que é exatamente para criar o quê? Para criar esta comunidade, que aí, caso os timorenses queiram visitar os outros países, tanto africanos como Portugal, eles já vão ter contato com essa norma europeia. E até porque, se aprender esta norma europeia, ou apesar do Brasil ter a norma diferente, eles também não saem prejudicados, como foi até perguntado aqui. Se vocês perceberem, há muitos timorenses no Brasil, tanto estudando graduação quanto pós-graduação, e em nenhum momento prejudica eles aprenderem o português nesta norma europeia. Ok? Ótimo, professor. Agora passo a palavra ao Francisco, direto de Angola, de Luanda. Tem uma pergunta. Pode falar, Francisco. O Francisco está vinculado aqui à universidade? Eu estou na Faculdade de Humanidades, Artes, Educação e Formação de Professores da Universidade de Jean Piaget de Angola. Ok. Obrigado, seja bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta ou comentário, por favor. Certo. Uma pergunta. Professor, o professor, na sua pergunta principal, fez referência a um certo ceticismo
que há entre intelectuais no sentido de conceber a língua como variedade ou não. Eu gostaria de saber em que reside esse ceticismo. Esta é a primeira pergunta. E qual é o posicionamento do professor? A última tem a ver com as duas línguas oficiais. Eu gostaria de saber se há um pouco de ciúme aí, porque em tempos, não me recordo bem, parece ter havido uma luta entre duas deputadas, ou não sei se são deputadas, mas acredito que foi no parlamento. E me pareceu que há certa... Isso tem alguma... O facto de haver duas línguas oficiais tem algumas implicações sociopolíticas, coisas assim. Não sei, um esclarecimento, professor, desculpa. Sim. Não sei se me fiz entender. Sim, fez, eu entendi. Inclusive, eu li essa notícia, sim. Vamos lá, pela ordem. Obrigado. Eu que agradeço. O que acontece? Para mim, a primeira vez que eu recebi em formato de crítica a mim, ao meu trabalho, num congresso mesmo, por isso que eu falei. Era uma coisa que eu não tinha conhecimento, porque não existe. Eu achava assim, poxa, de repente eu que não encontrei. Não existe nada escrito, nenhuma pesquisa formal, mas muitos pesquisadores, principalmente da área da criolística, que mexem tanto com os crioulos africanos, como até com crioulos asiáticos, a crítica principal foi esta que eu disse. Eles acreditam que não dá para eles disseram assim, qualquer coisa diferente que nós ouvimos do português, não dá para chamar, dizer que já é uma outra variedade nova. Eles dizem que está acontecendo muito isso, e que, na verdade, se você olhar, na opinião deles, na visão deles, alguma parte dos dados dessas outras variedades, eles falam, inclusive, até tanto na Ásia quanto até na África, se falar assim, por exemplo, um português de Moçambique, um português de Angola, eles também não concordavam com este termo, que eles diziam, na verdade, nada mais era do que a questão do português sendo aprendido, e pareciam dados do português como segunda língua ou língua estrangeira. Não tem nada a ver em falarmos de ser uma variedade específica, uma variedade em vias de estabilização, uma variedade não dominante, etc. Eles não consideram isso. Eles dizem que tem cara parece muito mais de uma pessoa, de um aprendiz, de um aprendente de português como língua estrangeira. É isso. E sobre essa questão do empate político, tem muito. Mas, assim, eu inclusive ouvi essa notícia, o que eu percebo, obviamente vai ter uma relação de poder aí, é claro, onde há uma certa dominação, claro, maior da língua portuguesa, em relação ao teto, que é uma língua somente nacional e que ainda está crescendo, está ganhando seu espaço, mas, é claro, tem essa relação de poder, mas a briga em si, que alguns timorenses estão brigando entre eles, não é tanto na relação português com o teto, que nós poderíamos dizer que há uma relação muito amistosa entre essas duas línguas. O português e o teto se ajudam, se complementam, mas a briga maior seria, assim, vamos dizer, um grupo de timorenses que não gostam do português, isso sim. Aí há um grupo que não gosta e que eles preferiam ou a volta do indonésio, ou no lugar do português eles preferiam ter o inglês, que seria uma língua toda mundial, dos vizinhos todos ali, tanto do Sudeste Asiático quanto dos vizinhos australianos. É uma língua que eles associam muito mais à internacionalização, à riqueza. A briga maior está nisso. Eles associam, o português limita, enquanto o inglês não. Aí acontece briga muito maior em relação a isso, ok? Muito obrigado.
muito obrigado, então. Sou Francisco, não, é isso. Francisco Professor? é professor na universidade lá, não é? É isso? Sim, sou professor. Professor. Ótimo. Temos que trocar figurinhas entre professores aqui. Precisamos trocar figurinhas depois aqui, sabe? Para interagirmos mais tarde Tá certo. fora desse fórum aqui, sabe? Precisamos entre professores Tá a gente certo. se unir Tá certo. e trocar informações, pesquisas, tudo mais. Vou passar a palavra para o Marco. Plenamente de acordo. Vou passar a palavra para Marco Barone. Parece que é professor também. Por favor, Marco Barone. Boa tarde, boa noite. Eu sou professor, mas não sou professor de letras, infelizmente, ainda não, embora me ocupe de muitas coisas. Eu gostaria de parabenizá-lo, primeiramente, pela iniciativa, e depois eu vou me dirigir ao professor Albuquerque. É o seguinte, eu tenho várias perguntinhas aí. A primeira é, as línguas de substrato, seja as austronesianas como as papuásicas, se sabe se elas são intoacionais, por acaso? O malai eu acho que é, e as austronesianas não são tonais, então elas são intoacionais, de pitch accent. Eu queria saber se se sabe alguma coisa a respeito, e também esclarecer que para definir uma variedade de uma língua, se usam alguns critérios como uma uniformidade de rasgos, que todos os falantes praticam, digamos assim, têm o mesmo comportamento linguístico com relação a algo. Então, não é alguma coisa feita por aprendizes randômicos. E a entoação pode ser um marcador comum disso, se ela for documentada. Muitas variedades são consideradas como tais apenas por serem variedades intoacionais, então apresentarem traços comuns. Então, assim, como eu pesquiso nisso, eu gostaria muitíssimo de fazer uma documentação da fonologia prosódica. Então, assim, estou à disposição para isso, caso seja interessante. E quer responder essa pergunta e depois eu formulo a próxima? Sim, é melhor. Olha só, porque essas duas são mais complicadas. Vou tentar resumir. Assim, Marco, agradeço, assim, gostei bastante das perguntas e depois quero saber as outras, sim. Vamos lá. Em relação, como eu disse, as pesquisas são muito poucas também das línguas locais, mas realmente, assim, o pouco que se sabe, como eu falei, o tempo que eu morei lá, como eu também me interesso muito por isso, eu coletei bastante dados das outras línguas, mas ainda não pude fazer nada até hoje também, mas tenho aqui gravado, coletado tudo. O que acontece? O que dá para perceber que realmente elas têm esse padrão, como eu falei, internacional, é chamado um padrão mais neutro, que tem uma marcação mais no final, sabe? Eu escrevi, como eu falei, um trabalhinho sobre isso, depois se tiver interesse eu passo mesmo, e vamos conversar sobre isso, sim. E eu vi há pouco tempo um trabalho de um linguista australiano sobre uma língua específica, que ele diz que ela tem todo um conjunto de fonemas diferentes e um padrão todo internacional diferente de todas as outras do Timor. Inclusive, se eu não me engano, é a língua Waimea. Aí, segundo ele, ela tem todo um padrão fonético, fonológico, prosódico diferente de todas as outras vizinhas. Tá? Mas até o momento que se sabe, não. Já que elas são muito próximas, elas têm todas um padrão muito próximo de seria isso. Um padrão neutro, mas marcado assim, a entonação no final da sentença e acabou. Tá? Em relação dessa discussão, o critério que eu usei, pelo menos na minha, na verdade, aquele... bem lembrado, eu achei muito interessante, realmente. Não usei esse critério para entonação, como você falou, para reconhecer a variedade, realmente não usei, mas muito bem lembrado. O que eu usei foi daquela teoria das gramáticas em competição,
né? Você tem a gramática internalizada, mas essas gramáticas internalizadas de cada um chegam a ter um ponto de interseção com uma gramática em si. Há um processo de competição entre essas gramáticas, por isso que elas são instáveis, mas elas estão em vias de estabilização, que são gramáticas sempre em contato, com pontos em comum, e aí o que tiver instável demais com o passar do tempo vai sair da mente dos falantes, da gramática interna dos falantes, e o que tiver de núcleo comum vai ficar, e aí sim vai virar uma variedade estável. Eu trabalhei mais com essa questão das gramáticas em competição, mas é um critério válido, sim, trabalhar com pontos específicos compartilhados também, claro. Certo. Ok, obrigado. Marco, consegue juntar as duas perguntas de uma vez só? Faça as duas logo, para que ele possa responder. Ok, então, uma é quando disse que o tetum, ele é mixing, ou entrelaçada, se isso é no sentido de Chambers e Trudgill, como oposto a fudging, ou seja, difusão, que existem formas das duas línguas que contribuem, das várias línguas que contribuíram, mas não existem formas intermédias. Se é esse o sentido de mixing ou se é outro. E a outra pergunta é quando o já, que marca o aspecto perfectivo, já chega, se aquele chega significa chegar, que cortou o R e mudou o acento, ou se é o chega da terceira pessoa do presente indicativo. Ok. Essa é mais fácil de responder. Aí, nesse caso, o do chega é terceira pessoa. Tá? Ok. E o sentido de língua mista, o que eu trabalhei mais com aquela classificação daquela tipologia específica mesmo, que é, como eu falei, que é daquela obra mais do Baker, do Moose, e atualmente quem trabalha muito é a Felicity Meekins, que trabalha com de língua mista mesmo, que seria, eles chamam mixed ou intertwined, que seria entrelaçada, né? Que seria assim uma língua praticamente assim que é formada, ou uma variedade formada depois, a partir da junção de duas camadas diferentes, uma camada de uma língua e uma camada de uma outra. Uma camada gramatical da língua X e a camada lexical da língua Y. Foi nesse sentido mesmo, de língua mista de verdade. Porque a variedade do tétum, a variedade do tétum praça, na verdade, ela mantém uma gramática do tétum, uma gramática austronésica, mas o léxico português. Por isso que se consideraria uma língua mista mesmo. Okay? Muito obrigado. Professor Davi, posso deixar o seu e-mail aqui no chat? Posso deixar seu e-mail aqui no chat? Pode. Obrigado. Agora passo a palavra para a Diana. Obrigado. Agora passo a palavra para a Diana, tá? A Diana tem uma pergunta. Boa noite, professor. Boa noite, Diana. Eu queria saber que fala que os timorenses eles são lusófonos, né? Se refere a quem são falantes da língua portuguesa materna ou não, né? Ou variantes dessa língua. Então, os timorenses eles são falantes maternos da língua portuguesa ou são variantes, né? E qual é a qualidade de utilização da língua? Vamos lá. Realmente, como eu tentei dizer assim, na situação atual do país, língua materna não, para falar a verdade, porque eles acabam, como eu falei, aprendendo a língua materna, ou seja, né, com a família, em casa, seria a sua língua até local do seu distrito. Nem mesmo a língua oficial, a que eu falei, a língua tétum, é aprendida como materna. Sempre a materna é uma língua local. Aí, o tétum ainda vem depois. Tá? E às vezes vem, dependendo do local, da situação educacional, o tétum vem junto com o português ou não. Mas realmente o português como língua materna existe, mas são pouquíssimos casos. Aí sim está muito mais relacionado a uma elite. Seja uma elite intelectual, uma elite financeira, ou pessoas que têm famílias, né? Tem algum português, né? Ou algum brasileiro na família, mas são casos muito pequenos.
Tá? E a validade do português, atualmente, no país é importantíssima, porque ela é língua oficial e exatamente está com uma política muito rígida lá, exatamente assim, para ela não ficar como uma língua oficial só no papel. Aí está tendo uma política bem, como é que se diz? Bem rigorosa de só aceitar as coisas escritas em português, tudo tem que estar em português, exatamente para se colocar o português na prática de verdade, para ele não ficar só na lei ou só na teoria. Entendeu? Não sei se ficou Pronto, claro. muito obrigado. Eu tenho... Obrigado. Eu tenho uma pergunta, já vou encerrar aqui as perguntas. Eu tenho uma curiosidade. O Isnaba, eu vou encerrar. O Isnaba, da Guiné-Bissau, vai falar. Sim, boa noite, professor. Boa noite, colegas da turma. A minha questão é tão curta, né? E é sobre a língua, porque quando eu estava lendo no texto, vi que a língua franca que existia, ou que talvez exista até hoje, é o, né? Então, essa língua franca não dava, tipo, não era apropriado em si ser a língua do ensino, porque existe em cada comunidade, em cada distrito, existem as línguas nativas, né? Então, hoje, tipo, qual é a língua franca ou a língua do ensino? Apesar de existir várias etnias que falam diferentes línguas, então esse tetum existe como uma língua franca que todos usam. Então, não sei se essa língua, se até hoje, tem a sua grafia ou as condições para ser ensinada na escola, ou apenas mantém o português como língua de ensino. Essa é a minha questão. Ok, vamos lá. Então, Isnaba, obrigado pela pergunta. Antes só de eu responder, só avisar a todos que meu e-mail está aí. Quem quiser continuar perguntando, quem quiser até entrar em contato, sugestões. Eu vi que tem alguns colegas do Ceará que dizem que tem timorenses por aí. Se quiser passar por e-mail para conversar com os timorenses, converso. Quem quiser também pensar em alguma coisa como o professor Mar, muito bem-vindo. A gente pode pensar em discutir alguma coisa, em investigar alguma coisa junto. Eu estou aberto aí a todos. Agora vamos lá respondendo a isso. Antes mesmo da chegada, sim, dos portugueses, o tétum, nessa variedade tétum praça, ela era língua franca, sim, ok? E depois da independência, ela continua até hoje, tá? Desde antes dos portugueses, ou seja, ela tem séculos e mais séculos como língua franca, permanece até hoje. E o que se considerou que ela não era apta para o ensino, e aí foi decisão mais política, obviamente, foi por quê? Porque ela não tinha uma ortografia padronizada ainda, a ortografia padronizada 2009, coisa assim, talvez 2007, 2009, foi uma coisa recente, 2005, não sei, não lembro de cabeça, mas foi depois da independência só. E ainda por cima também ela não tinha o que se na verdade, assim, como é que eu posso dizer? O que se argumentou também que ela faltava o léxico específico todo para as ciências. Ela não tinha todo esse vocabulário técnico, científico, para se ensinar as diversas matérias, as diversas disciplinas, as várias ciências na escola. E aí, por isso que se optou por português, se manteve um pouco o indonésio também, às vezes se vai para o inglês, e aí o técnico está sendo enriquecido, pegando esses termos de empréstimos, como eu falei, principalmente da língua portuguesa. É isso. E só para finalizar, quem é o que... a Diana Silva falou sobre minicursos. Eu estou aberto a fazer minicursos e aí a lecionar minicursos
Por enquanto não tem nenhum marcado, mas se alguém quiser me convidar, estou aberto. E quando eu fizer algum, eu também compartilho aqui para o professor Alexandre repassar também para vocês. Claro, quando eu voltar a esse assunto, algum outro minicurso, eu posso compartilhar sim. E aí, é isso, Alexandre. Obrigado, professor. Uma última curiosidade é com relação ao uso da terceira pessoa do singular, que o professor falou aqui, que eles não usam, né? Os timorenses não usam o ele e ela. Seria alguma coisa conectada com cultura? Que fenômeno é esse? Como é que se explica isso? Isso, eles consideram, é cultural, e aí afetou muito a língua, eles consideram, aí na visão deles, chamar de ele ou ela, para se referir a uma pessoa, na verdade, no diálogo. Aí, tendo a outra aqui na minha frente, o outro ouvinte, eles consideram desrespeitoso, que esse meu ouvinte vai achar que eu estou desrespeitando a outra pessoa. E é por isso que eles acabam utilizando sempre um pronome de tratamento ou alguma substituição mesmo, nominalização, algum substantivo. Eles falam, o senhor... Professor, não é mais ou menos o equivalente aqui quando a gente fala com, por exemplo, quando eu falo professor, o senhor não vai em algum lugar? Isso, exatamente. É isso mesmo. Aí eu falo, e chamam dessa maneira, né, pela profissão, o senhor, o professor, exatamente, é essa forma. Só que, assim, é utilizado com muito mais frequência e também, às vezes, é até utilizado na segunda pessoa também. Você está aqui na cara com a pessoa, em vez de falar você, etc., ele chama, olha, o professor, o senhor, também. Seria muito parecido com o que nós usamos, sim, mas nós usamos somente numa situação muito formal. Lá eles utilizam, parece que em quase todas as situações. Aí é até destacado que eles praticamente só não usam essa forma para se referir à criança pequena. As crianças, que aí diz assim, você não precisa respeitar a criança, você pode chamar ela pelo nome, pode chamar de qualquer coisa, que ela é pequena. É mais assim. Muito obrigado, professor, por esse momento de aprendizagem. Realmente, este foi um momento muito rico de conhecimento. Espero que os participantes dessa palestra tenham aproveitado o máximo possível de anotar e agregar o conhecimento sobre outras realidades, né? Não basta apenas conhecer o que você tem no seu espaço. É muito importante, agrega muito mais, saber um pouco mais dos outros, saber um pouco mais como é que no nosso espaço lusófono funcionam essas questões linguísticas. Como o professor Davi acabou de apresentar, é uma situação linguística muito complexa. Imagine só, num espaço tão pequeno como aquele, conviverem 16 línguas naquele espaço. Então, é interessante isso. E como é que as pessoas lidam com as questões da língua, como é que se entrelaçam, tudo isso foi abordado aqui pelo professor Davi, a quem agradeço a dobrar, a triplicar, pelo seu aceite. Quando eu lancei o pedido, imediatamente aceitou. Agradeço, professor, pela sua presença, agradeço também aos presentes pela vossa presença. Não sei se tem mais alguma coisa, professor Davi, para finalizar. Não, para mim, o que eu tenho a agradecer, né, professor Alexandre, a todos, e eu coloquei aqui no chat também, reitero, né, esse meu convite, quem gostou, quiser saber mais, eu acho importante mantermos esse diálogo, quem tiver interesse em querer debater, até pesquisar, eu estou aberto aí a todos, sejam os colegas, professores, alunos, e também repassar também, né, os colegas timorenses, principalmente que estão no Ceará, se acharem importante. Estou à disposição de todos. E se Muito tiver outra obrigado. oportunidade futura, fico aberto. Pode me convidar. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. E na quinta-feira teremos a palestra sobre o português angolano. Estará cá o professor, com a gente, estará o professor Luiz Timuco, que vai falar sobre o português angolano. E não precisam se inscrever,
né? Serão válidas essas mesmas inscrições. Eu vou mandar o link, quem desejar participar, já clica no link. Só que a diferença da palestra da quinta-feira será do horário, será às 16 horas, né? Porque para ele lá será, acho que será 20 horas, não é, professor Timo? Está aí. Mas o Francisco pode falar. A diferença é de 4 horas. Quando aqui no Brasil são 16 horas, lá em Luanda, em Angola, são 20 horas. Então, Sim, são 20 horas. Isso. Então, a palestra... 20 horas. Exatamente. Então, a palestra do professor... Exatamente. Isso. Então, a palestra da quinta-feira vai iniciar às 16 horas, tá? E porque, para ele não ficar durante toda a noite, né, como agora, neste momento, o professor Francisco aí, são 0 horas e alguma coisa que ele está... 13 minutos, 0 horas e 13 minutos. Então, é isso. Então, planejamos assim para que ele, pelo menos, termine antes das 0, tá? Então, a palestra dele vai ser às 16 horas do Brasil, 20 horas para ele, lá em Luanda. Agradeço mais uma vez a todos os participantes, tenham uma boa noite, se cuidem neste período da pandemia, não se esqueçam de tomar os cuidados desejados para que possamos nos manter aqui vivos. Agradeço a todos, tenham uma boa noite e obrigado a todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, um abraço, tchau. Tchau, gente. Tchau, professor. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tem mais. Vou preparar os certificados para vocês. Boa noite, Xará, e obrigado por tudo, Xará. Opa, obrigado. Opa, obrigado. Para mim foi um prazer, viu, Xará? Foi um prazer. Ok, não há de quê. Obrigado.